Olá, queridos e amados do Pai, como é que vocês estão? Chegamos aí ao 18º dia do nosso Ressignificando a Jornada. Para quem não sabe, estamos aí em uma série de 30 dias. Todos os dias temos algo diferente da parte do Senhor para estar aqui trazendo para vocês. E hoje, 18º dia, vamos falar sobre Eliseu e os ursos, lidando com o zombador interior. 2 Reis, capítulo 2, versos 24. E virando-se para trás, e os viu, amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Hoje a palavra ela vai quebrar o espírito de zombaria sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque quem tem tentado paralisar os filhos do propósito, hoje o céu vai armar contra o espírito do escarnio. Por quê? Porque não o escarnio externo, mas aquele que você ouviu, absorveu, deixou morar dentro de você, ou até mesmo em situações as quais você tem passado. Hoje o céu ele nos faz olhar para o momento desconfortável. Hoje o céu nos faz ver o quanto é importante a gente arrancar tudo isso. E quando a gente vai carregando a glória, sabe? Deus ele nos usa para que nós possamos estar verdadeiramente alinhados à sua vontade. E aqui o que eu vou entender nessa palavra, né? Ela nos faz olhar para um momento desconfortável, polêmico, mas carregado de glória. O dia em que Deus usou ursas para defender o ministério de um profeta novo. Nós estamos falando de Eliseu. Eliseu estava em um processo de transição, tinha acabado de receber o manto de Elias e o Jordão havia ali aberto por sua palavra. E os profetas já os reverenciavam, aqui corrigindo, como sucesso. Mas ainda havia vozes de zombadores no caminho. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o céu ele unge, o inferno se levanta com zombaria. Por que o inferno se levanta com zombaria, pastora? Porque a zombaria é o ataque de quem não tem argumentos. A zombaria é a arma de quem não pode parar o que você carrega. A zombaria, ela é o risco de quem não entende a tua guerra. A zombaria, ela não respeita a tua entrega. A zombaria, ela não reconhece o teu manto. A zombaria é a língua de quem nunca pagou o preço tentando desqualificar. Ou seja, pessoas que carregam, sabe, ódio, mágoa, enfim. A Bíblia diz que Eliseu subia para Betel, a casa de Deus. E enquanto ele subia, saiu um grupo de meninos da cidade. E eles olharam para ele e disseram: sobe, calvo, sobe, careca. E o que, gente, parece até hilário isso, mas é a palavra. E o que a gente vê nisso tudo, né? É o que parece apenas uma piada, mas era, na verdade, um ataque direto à sua identidade, à sua aparência. Recabasto de cantere de cai. Era uma tentativa de ridicularizar-lhe a unção que estava sobre este homem. Sabe, eu vou dizer ali, de desestimar o profeta, né, de destruir a moral do profeta. E quantas vezes você já ouviu isso? Quem pensa que você é? Quantas vezes você já ouviu isso, né? Quem é que você pensa que você é? Ah, agora você é crente, você pode tudo. Ah, até parece que Deus vai te usar. Ah, até parece que o cara lá, esse profeta aí, ele vai falar alguma coisa. Ah, até parece que o estilo da promessa é dessa forma, vem da tua boca. Ah, até parece que você não tem físico para liderar. Você não conhece a palavra. Gente, você é só um Eliseu calado, sem nome e careca, sem carisma, não é verdade? É o que as pessoas dizem aí por aí. Então, hoje, o céu ele trouxe aqui para nós, hoje eu vou ser bem curta, mas
Vou trazer o que a mensagem nos proporciona dentro do que o Espírito Santo me instrui a estar falando com vocês. Eu não preciso da aparência. Eu preciso obedecer a Deus. Eu não me movo por estética, mas eu me movo por entrega a Deus. Eu não uso bonitos palavras, mas eu uso os disponíveis. É o que Deus diz, queridos. Deus não procura popularidade, Ele procura quebrantamento. Quem Deus toca, Ele derrama unção. Quem lida com o céu tem respaldo. Eliseu ouviu a zombaria e ele virou-se. Ele viu, ele amaldiçoou e o nome do Senhor foi glorificado. E as duas ursas saíram do bosque. Não da mão de Eliseu, não do coração ferido, não da alma magoada, mas do céu. E disse: eu profetizo os meus. Ou seja, o que você precisa para entender é que zombar de uma pessoa ungida não é zombar da pessoa normal, né? É zombar do próprio Deus que ungiu. Quando as pessoas falam assim, fulano é profeta, é pastor aí, tá vendo os pastores aí como é que estão? As pessoas, elas procuram muito intitular as pessoas. Elas não pensam assim, é um ser humano. Ele matou, ele fez coisas. Eu não vou falar aqui, senão o próprio canal vai estar me tirando de ação aqui. Fulano fez isso, fez aquilo. Ele tentou rotular um título. Ele não pensou antes dele ali afundar não só porque a pessoa é pastor, mas ele não pensou assim, poxa, quantas pessoas fazem a mesma coisa por aí, mas por ele ser um pastor, ele tem que ser santo. Eu não digo dessa forma. Por quê? Porque eu não tenho a mesma estrutura que você. Fulano não tem a mesma estrutura que eu. Então, queridos, cada um tem a sua estrutura, as suas fraquezas, porém as suas fortalezas. Ninguém é igual a ninguém. A gente vê pessoas, eu vou mais fundo, vamos lá. Os jovens que entram muito cedo dentro do mundo das drogas. Vamos lá. Jovens que entram muito cedo no mundo das drogas. Eu vou mais a fundo, tá? Tem jovens que participam do mesmo grupo, mas não se contaminam. Porém, existem jovens que são muito intuitivos, persuasivos em estar ali trazendo aquela pessoa para dentro do círculo e tenta fazer dela ali um costume das situações, dos usos e costumes. E aquela pessoa que ela infelizmente tem pessoas que são mais fracas, assim. Se ela não estiver firmada em Cristo, ela cai muito fácil, porque ela não tem uma resistência, ninguém é igual a ninguém. Então, o que eu trago aqui para vocês é algo muito importante lembrar. Ninguém tem o mesmo aspecto que o outro. A gente está falando sobre a zombaria, né? Pois eu estou falando aqui sobre rotular as pessoas, porque fulano é pastor, ele fez isso, fulano era isso, era um presidente não sei de onde, nossa, ele fez isso. Então, assim, as pessoas fazem muito rotulamentos. Elas não falam, mas foi fulano, o nome da pessoa, entende? Ela não pega o nome, ela pega a profissão, ela pega o que a pessoa exerce, um título que intitula aquela pessoa a estar. Então, isso eu não acho certo, mas é a minha opinião, tá? É a minha opinião. Por exemplo, fulano foi fraco. Aí fulano, nossa, mas você não era crente? Gente, as pessoas não têm as mesmas estruturas. Mas fulano eu vou dizer, não faz nada, é isso, é aquilo. Tem pessoas que realmente são mais acomodadas. A gente precisa o quê? Orar por essas pessoas, né? Tem pessoas que gostam de ser assim, outras não, outras têm por algum motivo, alguma situação, então outras são espirituais, outras são de saúde, enfim,
até eu não vou entrar em situações aqui que eu acho que eu já falei muita coisa além. Então, queridos, zombar da aparência dos outros, assim como os meninos lá zombaram de Eliseu, zombar da forma como Deus fez, é rir do projeto do céu. E rir da estrutura escolhida para carregar o manto. Queridos, Deus não permite. Olha, eu vou mais a fundo. Eu já sofri algum tipo de situação de zombaria. E as pessoas que estavam em ciclo de zombaria não estiveram muito bem depois de alguns anos. Então eu vou falar isso para você, eu vou mais fundo. A gente não pode tocar em pessoas que são ungidas, independentemente do que elas fizeram. Por quê? Porque elas carregam um título, uma responsabilidade. Agora, se eu tenho que julgar aquela pessoa, eu não sou juiz da terra, certo? Deus não me intitulou como juiz. Eu não estudei para isso. Então, eu não posso ficar julgando, apontando as pessoas. Eu preciso entender que o projeto que Deus tem na minha vida é diferente que Deus tem na outra situação. Queridos, Deus só age no momento em que você permite que ele haja. Deus, ele não é filho do homem para que minta. Então, a gente entende o quê? A gente passa a pensar que pessoas erram. Mas a gente tem que entender que nós não somos perfeitos, como fulano Beltrano errou. Você também pode errar, obviamente, se você for uma pessoa mais esclarecida, uma pessoa mais intitulada a ter um cargo maior, você precisa ter mais vigilância na sua fala, postura. Tudo isso influencia quando as pessoas têm dinheiro. Por quê? Porque não que elas não devem, eu vou dizer aqui, você mais forte, né? A gente está indo para outro caminho que o Espírito Santo está nos encaminhando. Quando o cara, ele compra eu não vou dizer uma Porsche, mas um carro mais avançado que a Porsche, existe um contrato que ele assina que nem todos os lugares ele pode pisar. Ah, mas o que isso tem a ver, pastora, com a administração? Eu vou dizer claramente para você o que tem a ver. Ele não pode andar em certos lugares. Por quê? Porque é o contrato que ele assina. Tem ruas que ele não pode. Ele não pode. Por exemplo, se ele entrar no subúrbio, numa Porsche, ele pode ali sofrer danos que o seguro ou outros meios não cobrem. E isso é totalmente dentro, tá, de todas as pessoas. Por isso que a pessoa, quando ela tem o dinheiro, ela tem que ter um local melhor. Ela precisa, obviamente, fornecer para sua família tudo de bom, porque é o sonho de todos, é dar aos seus filhos o melhor. É dar à sua família o melhor. Então, quando nós nos dedicamos, fazemos o possível para dar aos nossos filhos, netos o melhor, Deus, ele cria situações para que a gente possa abençoar. O nosso coração, ele não precisa ser um coração que tenta nos fraudar, ridicularizando muitas vezes aqui a palavra fortemente dita, mas de uma forma que abrange situações que nós venhamos entender com uma amplitude de visão. Porque tudo que Deus faz não é pela metade. Você casou com uma pessoa quando você era muito jovem. E ali deu tudo certo no momento. Você casou, deu tudo certo. Você não conhecia Jesus. E aí, quando você conhece a Jesus, a palavra de Deus, eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre Deus. Você passa a conhecer quem é Jesus. Jesus veio ao mundo, enviado por Deus, para que todo o pecado fosse ali, naquele momento, retirado com a presença do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então, tudo aquilo é modificado. Por quê? Porque o ser humano, ele é movido por alguma coisa. Ele é movido por alguém que ele se espelha. E ele não é movido pelo Deus maravilhoso que ele tem. Por que eu vou dizer isso para vocês? Porque alguém que você tem dentro de você é o seu espelho.
que você tanto admira. Ou seja, se você for um cristão que você está me ouvindo agora, você vai admirar o seu pastor, mas você não vai saber os defeitos que ele tem e não vai entender se você não tiver uma mentalidade aberta para você entender que ele também pode errar. Tem pessoas que acham que pela pessoa ser profeta, ela não é, ela tem que ser perfeita. Obviamente, temos sim que nos santificar diariamente a Deus, errar o menos possível para que subamos aos céus. Mas a gente precisa entender que a gente é falho. Entende, gente? Então, quando as pessoas julgam as outras, muitas vezes é pela sua fraqueza de julgar. Mas aqui Deus faz justiça, porque foi o pedido do profeta. E o profeta, Deus, ele faz coisas que ninguém entende. Eu vou dizer aqui muito abertamente dentro deste canal. Deus cria situações que, se a gente não se posicionar, a gente desconhece. E eu vou dizer mais claro para vocês: quando você serve a Deus de todo o seu coração, se prepare. Deus cria formas que você jamais vai entender. Então, a Deus, ele não quer que você continue, aleluias, na forma que você está, né? No subjulgamento ou em ser julgado. Não é a apedrejar as pessoas que te julgaram, a perdoar e se perdoar. Porque hoje existe um mal muito grande dentro do ser humano chamado mágoa. As pessoas precisam ser curadas dentro delas. Há uma parte do nosso ser que é movido pela emoção e a outra tenta nos distrair. E foi, Zeke? Glória a Deus. Gente, o Zeke é o meu cachorrinho shih tzu, viu? Às vezes ele tá dormindo aqui do meu lado. Então, queridos, Deus, ele cria situações para que a gente possa entender o movimento das águas. O movimento das águas, ele não é trago de qualquer jeito. O espírito coletivo do desprezo, ele despreza, assim, os ungidos, porque a porta aberta do julgamento das pessoas, ela sempre está aberta, né? É muito raro alguém reconhecer o seu erro e pedir perdão. Geralmente as pessoas que não reconhecem seus erros te pedem desculpa. Chega em você e te pede desculpa. Desculpa, tá? Pelo que eu fiz. São pessoas que não admitem os seus erros. Eu tô falando isso como terapeuta cristã. Tô falando isso como 25 anos aconselhando mulheres de todo o mundo, Espanha, Portugal, México, Estados Unidos, todos os lugares do mundo. Então, assim, quando houve uma época da minha vida em que eu fiquei com mais de 3.000 mulheres, eu não sabia o que fazer. Foi uma época que eu era mais jovem, eu tinha 20 e poucos anos, hoje eu tô com quase 50. Então, foi uma época em que eu me dediquei ao ministério, em ajudar pessoas. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu vejo que a palavra do Senhor hoje não é sobre o que as pessoas se movimentam, é sobre o que as pessoas falam, é sobre o que sai da sua boca. Porque hoje o céu ele está liberando um decreto sobre a tua vida. Toda zombaria interior, eu digo toda falsa autoestima. Falsa autoestima é quando a gente desacredita no potencial que nós temos. Estou falando de vários assuntos aqui, tá, gente? Então, quando a gente desvaloriza o que somos, nós perdemos a nossa própria identidade. E Deus, ele não está aqui para trazer para vocês, queridos, aquilo que ele não tem. Deus, ele só está aqui para te trazer e revelar para você aquilo que ele é. Então, é um tempo novo. Deus não pediu para você ser defendido, mas ele te defende. Deus, assim como ele fez com Eliseu, ele ungiu com o manto. Ele foi levantado para continuar a obra, Eliseu. Então, ele foi chamado para carregar o fogo. E o céu, ele protege quem carrega as coisas de Deus. Por mais que as pessoas passem mais lutas, né? O manto, ele exige o quê? Ele exige posicionamento, autoridade, exige maturidade, exige respeito. Mas quando nós ouvimos as ministrações, nós passamos a aceitar, muitas vezes,
as ministrações de pessoas que não têm o mínimo, tá, de essência divina. Eu vou ser bem humilde em falar isso para vocês. Por quê? Porque tem pessoas que, quando abrem a boca, só abrem a boca para xingar palavrão. E cada palavrão é o peso que ela carrega durante a vida dela inteira. São repetições de ciclos que ela vive durante a rotatória dela. Eu falo isso por experiência de vida, tá? A gente às vezes fica irado, se esbraveja, sim, porque é natural do ser humano se esbravejar, ficar com raiva, ficar chateado. É momento, a gente vive isso. Mas a gente precisa ter domínio próprio em algumas situações, que é difícil, tá? Não é fácil. Em algumas. E Deus, ele nos ensina que em meio a situações, nós temos que aprender a escolher. Quem sabe, você que vive aí de olhos abertos, precisa descer esse azeite multiplicado, né? Você não precisa exatamente atrair o zombador interior, mas você precisa aprender a se calar perante o Espírito Santo. E o Espírito que te critica, ele vai ser derrubado hoje, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Chegando aqui mais um fim de uma ministração. Mas que o Espírito Santo está fazendo dentro de você é só o começo. Porque você, hoje, está sendo chamado para um posicionamento espiritual e profundo. Hoje não é sobre quem riu de você. É sobre quem te ungiu. Não é sobre as palavras que te diminuíram. É sobre o manto que está sobre você, certo? É os lugares que você vai. É tudo que você se posiciona como ser humano. São o que as pessoas falam também, de certa forma, entre aspas, pode influenciar, mas não diretamente se você for uma pessoa fortalecida em Deus. Por isso que eu falei sobre as fortalezas, ou não, físicas, não, mas pessoais. Fortalezas pessoais costumam ser destrutivas quando a pessoa ela tem uma certa fraqueza de realmente decair. Né? Decair com um comentário que a pessoa fez. Mulher, ela tem isso, tá? Mulher, ela gosta de ouvir que ela tá bonita. Mulher, ela gosta de ouvir que ela tá mais magra. Tem mulher que é muito magrinha e não gosta de ouvir que ela tá mais magra. Mas a mulher que é mais gordinha, ela ama ouvir que ela tá mais magra. Que ela tá mais jovem, tá mais bonita. Não é você mentir. Mas é você olhar com os olhos da alma. Por exemplo, o marido fala para a esposa fala para o marido. Isso ajuda. Até no dia da pessoa, isso faz bem, isso atrai coisas boas para o casal, para a mulher, para o homem, para o filho, para a mãe, para a esposa, né, para a avó, para o neto. Então isso tudo ajuda, porque é uma questão de quê? É uma questão de você beneficiar a si. Quando nós beneficiamos a nós respondemos os zombadores com elegância. Os zombadores não são as pessoas que falam mal, tá, queridos? Somos, às vezes, o sofisma, as vozes que dizem que você não vai conseguir, que você tá feio, que você tá mais gordo, que você tá mais magro. Então, tudo isso influencia muito. Nós precisamos aprender somente a parar, sabe? A parar e olhar para tudo à nossa volta e dizer que Deus, ele tenta todo o tempo nos explicar que o manto que ele derrama sobre a nossa vida é o revestimento. Não é você se justificar dentro do processo que você vive, dentro da sua dor. Eu não sei qual é o tipo de situação que você está agora. Mas zombadores, eles são distrações para que você pare no meio do tempo e pegue atalhos disfarçados. Porque você está o quê? Você está automaticamente distraído. Então, Deus não quer isso para os filhos dele, amém? Que você possa compartilhar aí, curtir, porque você é profeta, você não é piada, você é resposta e também você não é vítima, você é voz. Glória a Deus, louvado seja Deus, que Deus possa estar aí abençoando a sua casa, a sua família, com toda a sorte de bênção, que Deus possa derramar as bênçãos prometidas na tua vida, na tua casa, na tua família.
Fique com o Papai do Céu. Deus abençoe. Um beijo no seu coração.